Bom, essa semana no nosso bate-papo sobre a história, nós vamos falar sobre a Estação Cultura. A gente falou semana passada da Vila Industrial, da conexão da Vila Industrial com um túnel que passa por debaixo dos trilhos da estação. E a gente vai falar hoje da estação, porque tem uma importância muito grande a Estação Cultura em Campinas. Mas é importante também pensar que existe dois momentos nessa história. A estação, enquanto parte da atividade ferroviária e como patrimônio ferroviário em Campinas, e a Estação Cultura, como um espaço cultural construído nessa cidade. Escolhi especialmente esse tema, essa semana, por ser um tema que tem uma presença muito grande na trajetória de um companheiro cujo dia 10 de setembro marca um fato muito triste, que é o seu assassinato. Antônio da Costa Santos, o Toninho do PT, importante militante da preservação do patrimônio na nossa cidade. Em homenagem a ele, nós vamos falar sobre a Estação Cultura. Bom, vamos começar com a primeira parte dessa história. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro foi criada por interesses dos cafeicultores capitalistas em melhorar a produção cafeeira, principalmente a circulação dessa mercadoria até os grandes centros. Em 1872, a Companhia Paulista inaugura em Campinas a estação, como parte da conclusão da obra do trecho entre Jundiaí e Campinas. O prédio da estação, um prédio portentoso, com uma arquitetura inglesa, demarcava muito bem o poderio desses investimentos capitalistas, o lugar de poder desses capitalistas na cidade e a ferrovia como empreendimento deles. Mas, ao longo da história, a estação passou a ser um lugar de uma presença afetiva também dessa população trabalhadora que usava para visitar parentes, para circular, para as suas necessidades de viagem, para enviar mercadorias. Enfim, o trem é uma memória importante, não só por ser uma memória afetiva desses deslocamentos, mas principalmente porque a ferrovia ela é obra do trabalho. E os ferroviários em Campinas sempre tiveram uma atuação importante na sua organização na cidade, com as suas reivindicações, com as suas greves, com as suas atividades culturais. O movimento ferroviário é parte da história cultural de Campinas. Mas, do ponto de vista dos interesses do capital, já no século XX, por volta de 1950, 1960, enquanto empreendimento, a ferrovia para de ser um atrativo. Passa a ser, inclusive, um objeto de desmonte, principalmente depois do golpe militar de 1964, quando grande parte dos gestores públicos estavam muito afinados com o capital internacional, que queria instalar no Brasil rodovias e fábricas de automóveis. Então, o transporte ferroviário cai em decadência e passa a existir, então, dois debates. Um sobre a preservação desse patrimônio, dessas edificações significativas, desses territórios que têm muito de saber, de conhecimento da classe trabalhadora brasileira ferroviária. Mas também passa a ser alvo de interesses de companhias imobiliárias, construtoras, que querem transformar esses espaços em espaços privados, em espaços como shopping centers, como parques temáticos,
como condomínios de luxo, enfim. Dois caminhos diferentes propostos para a gestão desse patrimônio. Um é a memória, o patrimônio como um bem público, e outro do setor privado, que vê como mercadoria, como investimento, como fonte de lucro privado. Em 1982, os instrumentos públicos de preservação do patrimônio tombam a Estação Ferroviária de Campinas. Nesse momento, o companheiro Antônio da Costa Santos já era um arquiteto, ativista, militante em defesa do patrimônio nessa cidade. E ele tem uma participação importante nisso. O que acontece que 20 anos depois, já no ano 2000, o Toninho e a companheira Isalene vencem as eleições pelo Partido dos Trabalhadores em Campinas e passam a ser os responsáveis pela administração da cidade. E uma das primeiras ações que essa administração faz, logo no início de 2001, é entrar em contato com os gestores do patrimônio ferroviário e começar a colocar que a prefeitura passa a ser a gestora desse patrimônio, se preocupa em dar um destino público de preservação de memória e de atividades voltadas para a população nesses espaços. Nessa ocasião, em 2001, já se encerra o trabalho de transporte ferroviário, já não tem mais. E o Toninho faz um gesto muito importante, ele vai até a estação, vai até o relógio da estação que estava parado e faz esse relógio funcionar num grande gesto para significar que se começava um novo tempo em Campinas, um tempo de uma atuação efetiva da administração voltada para o patrimônio público para uso público. Como nós bem sabemos, no dia 10 de setembro desse mesmo ano, 2001, o Toninho do PT, o nosso companheiro Antônio da Costa Santos, foi brutalmente assassinado, numa tentativa de interromper as suas ações e os seus projetos para Campinas. No campo da cultura, em especial, é muito importante destacar a força que a companheira Isalene teve de dar continuidade à função do patrimônio ferroviário voltado para ações de memória coletivas, discutidas com a população, e a utilização desses espaços para atividades públicas e atividades não mercantis, não atividades voltadas para o mercado, ligadas à cultura, à educação, ao lazer e à formação. A então estação ferroviária passa a ser ocupada pela Secretaria de Cultura. O secretário instala lá seu gabinete, chama uma série de funcionários que se direcionam para lá e começa a ser discutido e debatido e fomentado, forjado, o que se configurou como a Estação Cultura, o projeto da Estação Cultura. Em agosto de 2002, a Estação Cultura é inaugurada e uma série de atividades culturais, shows, cursos, palestras, as assembleias dos OPs, as assembleias diversas de vários conselhos, a discussão com todos os segmentos da cidade de como programar, produzir, organizar e planejar aquele espaço passam a acontecer. É importante também destacar que, com muitas verbas vindas do governo federal, não só as ações culturais foram desenvolvidas, como também o CEPROCAMP, um centro de formação profissional para educação, foi ali instalado. E os dois espaços, tanto a Estação Cultura como o CEPROCAMP, têm o nome Antônio da Costa Santos em memória a essa
trajetória de luta que teve esse companheiro. Muito significativo foi o ato do Toninho em girar o relógio e dar um sentido de um novo tempo para Campinas. Muito importante pensar que muitas outras mãos deram continuidade a esse ato depois que ele foi assassinado. Servidores e servidoras públicas, secretário, diretores, gestores, colaboradores, ativistas culturais, pesquisadores, a população de uma forma geral que se identifica com o que é o projeto da Estação Cultura, com o que é o uso desse patrimônio histórico construído por trabalhadores ferroviários, que passa a ter um uso cultural público, gratuito e principalmente pensado, administrado por vários coletivos e conselhos. É essa identificação, é esse reconhecimento que dá sentido a uma ação patrimonial. O patrimônio é isso. Quando uma população se reconhece num espaço porque ela é parte produtora desse espaço, ela é parte produtora do conhecimento envolvido nesse espaço. A Estação Cultura tem essa marca, a marca de toda uma luta dos ferroviários, a marca de toda uma luta de uma categoria de ativistas culturais, artistas fazedores de cultura na nossa cidade, que reconhece aquele espaço como um seu coletivo, parte do seu coletivo. É esse reconhecimento que garante a existência de patrimônio efetivo. É aquilo que a gente costuma chamar, muitas vezes, vários dos meus colegas pesquisadores usam esse termo, que é o fratrimônio, é o pertencimento entre os iguais. A Estação Cultura tem um pouco dessa marca. É por isso que ela é um dos espaços mais reconhecidos na cidade como um espaço cultural da cidade de Campinas. Acho importante pensar que aquele gesto do companheiro Toninho ao girar aquele relógio e sonhar e pôr a sua energia para construir, para fazer um novo tempo nessa cidade, esse gesto e essa ação, ela não morreu, ela não foi assassinada, ela está presente, viva em muita gente nessa cidade, porque isso nunca ninguém vai matar. Por isso, em homenagem a esse companheiro, Toninho do PT, Antônio da Costa Santos, eu convido a todo mundo que não conhece, conhecer a Estação Cultura, conhecer um pouco melhor dessa história. Uma história que nas últimas gestões tem sido alvo de agressões, de ataques, de desmonte. Muitas ações para impedir políticas públicas efetivas voltadas para a população trabalhadora tem sido questionada naquele espaço. Vários espaços ali hoje estão muito mais voltados a interesses privados, particulares, mas isso não eliminou, não matou essa energia coletiva construída, que esse gesto do companheiro Antônio da Costa Santos em girar esse relógio e desejar, sonhar e começar a lutar por um novo tempo está presente. Por isso, nessa semana, só existe uma coisa que a gente deve dizer. Antônio da Costa Santos, Toninho do PT, presente hoje e sempre. E viva a Estação Cultura!